Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction e hoje o review do terceiro episódio de Lower Decks. Muito bem gente, chegamos ao terceiro episódio de Lower Decks Temporal Edict. Como sempre eu vou falar sem spoilers e depois eu entro nos spoilers, tá? Gente, todos os episódios até agora têm tido o mesmo formato, então eu não vou ficar falando, só vai ser a última vez que eu vou falar isso. Tem a piadinha no começo, a vinheta e aí a história A e história B. Elas se encontram em algum ponto. Então eu vou parar de fazer essa análise, que claramente esse é o formato da série. Se até o terceiro episódio eles mantiverem esse formato, eu vou fazer. Se mudarem o formato, aí eu falo. Senão, eu que não quero ficar sendo repetitivo, tá? Então, é isso. Assim, eu não achei a piada do começo, eu entendi perfeitamente a piada do começo, não achei ela grande, acho que podia ter sido muito melhor, tá? Tudo bem, até aí eu acho que tudo podia ser melhor, tá? Poderoso Chefão, que eu acho que é o filme perfeito, podia ser melhor, e se você não consegue achar nada de errado com nada e acha que tudo foi perfeito, talvez você tenha que rever como é que você critica as coisas, tá? Que é impossível que as coisas não sejam melhores, porque elas são feitas por seres humanos, e seres humanos por definições são falhos. Nós não somos perfeitos, logo nada é perfeito. Eu acho que eu consigo listar com uma mão os 5 filmes que eu acho perfeição, tá? E garanto pra vocês que nenhum deles é Star Trek ou Star Wars. Então, tudo sempre pode melhorar um pouco, tá? Então, vamos criticar de uma maneira inteligente. Não é haterismo, não é fanboyismo, é criticar. Então, vamos lá. Gente, a história A, que pra mim é a história da Mariner, tá? Por quê? Por causa que claramente ela é a personagem principal da série. Então eu vou começar a entender que as histórias dela são história A quando elas forem muito balanceadas. Então a história A, que é a história do planeta, ela começa um pouco torta pra mim, mas aí ela arruma e eu achei divertido. E falar a verdade, eu tive uma risada genuína, sabe? Uma gargalhada, o que eu não tinha tido na série até agora, nessa história. Já na história B, eu já achei a história B muito problemática e meio nonsense, tá? Por causa das regras internas que existem dentro do universo de Star Trek, tá? Pra mim aquilo foi meio difícil de acreditar. Até aí eu entendo que é uma série humorística e a partir desse ponto, tá? Eu já tinha falado antes, mas agora eu tô realmente desligando qualquer coisa de falar que essas viagens são canônicas e se encaixam no universo, por causa que se você considerar isso canônico, você tá falando que não é só os Lower Decks, você tá falando que toda a tripulação são absurdos e incompetentes, tá? Então se a gente for, cara, e se eu quero realmente me livrar das amarras e brincar com a série, então vamos desligar essa parte do sentido interno, porque isso não existe, tá? Eles fazem muita referência, eles fazem muita brincadeira, tá? Isso é uma coisa legal pra mim, fã. Não sei se isso vai atrair os novos fãs, mas é uma coisa bem legal pra mim, fã. Eu gosto das referências, eu gosto da brincadeira. Na parte com spoilers eu falo sobre elas, tá? Mas a série é bem baseada em referências e brincadeiras, tá? Eu acho que se você tirar as referências e as brincadeiras com o Star Trek e deixar só piadas internas, piadas criadas pela série, acho que vai ter um roteiro de 2 minutos ali. Isso não é necessariamente ruim pra mim, mas eu acho que talvez para o público novo não faça tanto sentido. Não sei. Sinceramente, sabe o que a gente precisava de verdade? Pegar uma pessoa que nunca assistiu nada de Star Trek, passar essa série pra ela e aí perguntar, e aí, você achou engraçado? Isso faria você assistir Star Trek, tá? E eu não conheço ninguém. Se vocês conhecerem alguém que possa indicar fazer esse review pra gente, deixa aí nos comentários, tá? Então, basicamente, eu gostei da história A. Eu acho que a história melhorou. A história teve pontos muito legais, referências divertidas. Não gostei muito da história B, tá? Achei que algumas referências são divertidas, foram legais, apesar de muitas delas não ter uma lógica interna muito boa. E vamos colocar que as piadas com subverter expectativas poderiam ter sido bem melhores, tá? Então, tendo dito isso, essa é a minha visão geral. Não acho que é um episódio nota 10, como falei, nada pra mim é nota 10. Eu consigo ver 5 coisas no máximo que seriam nota 10 na história do entretenimento, tá? Mas também não acho que é um 0. Pra mim, tá? Ali vai numa escala de 0 a 5, eu daria um 3 pro episódio, tá? Porque eu acho que é uma série que tem ainda muito que se encontrar. E nenhuma série, são raras as séries. As maiores sitcoms de todos os tempos, como Friends ou Seinfeld, não se encontraram no terceiro episódio, tá? Então eles ainda têm o que se encontrar. Beleza? Então, vamos pros spoilers.
Muito bem, gente, agora aqui na parte dos spoilers eu vou fazer tudo que eu gostei e tudo que eu não gostei. Fique à vontade para concordar ou discordar comigo em qualquer parte, porque eu não sou o dono da verdade. Eu tô fazendo um review de fã, para fã, porque é isso que a Nova Frota é. Nós somos fãs de Jornada das Estrelas e nós aceitamos a opinião de todos porque vocês também fãs. Ninguém tá falando que a minha opinião é melhor que a de você. Ninguém tá falando que a minha opinião vale mais que a de ninguém. Independente do teu diploma, não importa. Você assiste como fã e eu assisto como fã, tá? Então vamos lá. O que funcionou pra mim? Funcionou pra mim bastante a relação da Mariner com o Jack Hanson, tá? Por quê? Por causa que ela, até agora a gente só viu ela ter relação de verdade, tá? Com o amiguinho dela lá, tudo bem? Com o Brad. E, falar a verdade, ele é uma pessoa inexperiente, inocente, tá? E não muito assertiva. Então, a partir do momento que você colocou ela com outro personagem, tá? Que vamos dizer que uma personagem já mais confiante, mais experiente, e a piada dele é que ele é muito cheio de si, metido, né? Essa é a piada dele, porque ele é uma versão escrachada do Hiker, tá? Tudo bem? Então, a partir do ponto que você colocou a dinâmica com alguém que não aceita ser o saco de pancada dela, que nem o Brad acerta, a relação ficou melhor, ficou mais balanceada, por causa que em vez dela ficar jogando regra em cima dele, ele defendia, ele se impunha de volta. E aí a relação ficou mais balanceada. É claro que, mesmo quando ele estava certo, ela nunca admitia. Não tirando no finalzinho ali, né, quando ele prova por A mais B que ele estava certo. Por quê? Por causa que a história do planeta é uma brincadeira com a série clássica. A tripulação desce pro planeta, certo? Ela fica reclamando de um monte de coisa e ele explicando por que a coisa está sendo feita daquele jeito. E que se ela tivesse, certo, se dado ao trabalho de estudar o que eles estavam indo fazer, ela ia entender porque as coisas o protocolo da frota é feito daquela maneira. Até aí, eles chegam no planeta, dá um problema por causa do que aconteceu na nave, tá? E aí então tem o famoso plot série clássica. O que é o plot série clássica, você me pergunta? É o grupo de descida acabar preso pelos habitantes que não entenderam por causa de um mal entendido, porque ninguém é malvado, o que faz com que a tripulação da frota tenha algum tipo de prova física e deve se provar para mostrar que aí então eles deixarem um grau comum entre eles, tá? Então, tudo isso aí é mostrado, eles estão a fazer o segundo contato, que é o trabalho deles, eles vão lá, tem o desentendimento, o grupo de descida inteiro é preso, só a Beckett e o Hanson, tá, que é o primeiro oficial, ficam fora do perigo, numa cela, e eles têm que lutar contra o campeão do planeta para mostrar o valor deles. Bem, série clássica, inclusive existem várias referências disso. Ela mesma brinca, isso aqui é os 260, eu sou o Kirk. E, falar a verdade, eu achei engraçado essas piadas autorreferenciais. Eu não tenho problema com fanservice, eu acho até divertido o fanservice, pra falar a verdade. E eu acho que brincar com o Kirk, que é uma das coisas mais estabelecidas, até quem nunca assistiu Star Trek sabe quem é o Kirk e o Spock. Então, tudo isso pra mim, acho que é bem válido, foi bem divertido, tá? E no final das contas, tá, ver a briga com o Jack dando o soco de mão dupla, certo, do Kirk direto. Acho que eles até exageraram, porque ele só sabia fazer isso. Ia ser engraçado se ele tivesse feito isso nos 2, 3 momentos cruciais, mas ok, eles estão ainda pegando a coisa, certo? Eles fazem, é divertido, tá? Foi legal, ele mostrou pra ela que o porquê que as coisas da frota são feitas daquele jeito, mostrou pra ela porquê que ele é o primeiro oficial, porquê que é o líder do grupo de descida. Ele só foi pra briga no momento que não tinha outra solução, porque ele tentou soluções pacíficas a todos os momentos. Então tudo isso eu achei que valeu a pena. Achei que o episódio realmente valeu a pena nesse ponto. Aí vem o meu problema com o episódio, a história da nave. A história da nave começa com uma brincadeira, com uma coisa que o Scott já falou algumas vezes, que é, se você quer ter a sua reputação de milagreiro, você precisa exagerar a estimativa das coisas, que aí você pode fazer com mais calma, e quando você termina antes, você é o grande milagreiro. Então, basicamente, os Lower Decks estão consertando algum sistema da nave lá, e aí eles falam, olha, se você passa uma estimativa aumentada para o seu oficial superior, certo? Para quando você terminar, você ter o que eles chamam de buffer
buffer time. Buffer, tá? Para quem entende de informática, é aquele tempinho que demora para processar as coisas, que tá buffering. Então, aquele tempo que você não tem nada para fazer, você fica olhando para a tela do seu computador enquanto tá buffering. Então você fica lá parado, tranquilo, relaxando, escuta alguma coisa, manda uma mensagem. É isso, é o buffer time que eles chamaram. Aí vai que o Brad Boiler encontra com a capitã, que estava no turbo elevador, que estava possessa da vida por causa que ela tinha um encontro diplomático importante que foi retirado dela pela frota estelar. Tava achando que a culpa era da nave, que é uma porcaria, que ela não é levada a sério. O Brad faz uma piadinha, fala, não conseguindo calar a boca no elevador com a capitã, fala que ele pulou buffer time. E aí a capitã olha pra ele e fala, o que é buffer time? E aí que a coisa vai pro dedéu, tá? Por quê? Por causa que aí a capitã descobre que os oficiais dão uma embelezada nas estimativas deles. Ela então coloca um relógio que as pessoas têm que fazer as tarefas delas num certo determinado de tempo. Toda a tripulação fica cansada, começa a fazer, um monte de erros começam a acontecer por causa desse esquema absurdo que ela coloca para todo mundo, certo? Tanto que é por isso que dá o problema no planeta, por causa que fazer as coisas apressado faz com que eles carreguem a coisa errada pro planeta, que acaba ofendendo o pessoal do planeta, não precisamos entrar nisso, tá? Então você vê que a capitã causa todo o problema da nave por causa que ela descobre que o pessoal dava uma melhorada nas estimativas deles. Aí então é o meu problema. O meu problema é esse. Parece que as pessoas esquecem que os oficiais superiores, capitães, comandantes, primeiros oficiais, engenheiros-chefes, já foram Lower Decks. Em algum momento, eles não começaram, tá? Isso aqui não é Kelvin Timeline, você vai de cadete a capitão. Você vai de cadete, alferes, tenente, tenente comandante, vira primeiro oficial de uma nave e aí você assume a capitânia. É isso que a gente entende, é isso que a gente acredita, certo? Então, você tá falando pra mim que a capitã não sabe como funciona os convés inferiores? Gente, a gente já viu isso em Star Trek tantas vezes. O capitão, o engenheiro-chefe fala, a gente vai fazer isso em 5 horas. Aí o Picard fala, eu quero isso em 3. Por quê? Porque ele sabe que o pessoal dá um tempinho de descanso. A gente até viu isso sendo explicado brilhantemente na Voyager, quando a B'Elanna chega pra capitã e fala, isso vai demorar 3 horas. Aí a Janeway vira pra ela e fala, eu quero isso em 2. Ela fala, não, capitã. Eu, quando dou uma estimativa, eu dou uma estimativa precisa. Se eu falei 3 horas, é porque é 3 horas para ser feito e vai ficar pronto em 3 horas. Não dá para fazer em 2. E aí a capitã percebe que ela não está lidando com essa tradição dos oficiais de darem uma melhorada de darem uma, coisada na estimativa. Então, a Voyager já tinha brincado com isso. A Picard já tinha brincado com isso. A gente sabe como as coisas é feitas. Como eles falaram, isso é uma tradição da frota. E se eles são oficiais superiores, eles participaram dessa tradição. Aí você fala, nossa, Fernando, você tá sendo chato. Eu falei que eu ia ser chato nesse ponto. Nesse ponto eu quero ser chato, deixa eu ser um pouquinho chato com isso. Por causa que esse problema da capitã não saber que eles fazem isso faz com que ela crie um horário completamente absurdo a ponto de uma raça alienígena, por causa do mal entendimento do planeta, invadir a nave, tá? E a partir do ponto que eles invadem a nave, a capitã prefere fazer com que o pessoal continue fazendo as tarefas do que lidar com a invasão da nave. E de novo, eu aceito piada, vamos brincar, mas eu acho que você precisa que a piada tenha um pouquinho de realidade. Que capitão de nave, não me importa, pegue o capitão mais incompetente da história de Star Trek, pegue o John Harriman da Enterprise B, tá? E fale para ele, olha, tem uma invasão acontecendo na nave, mas o pessoal está ocupado reparando o duto. Ah, é melhor terminar de reparar o duto. Gente, aí que está o problema. O exagero, tá? De novo, eu entendo que é uma piada, mas as piadas precisam ter um ponto de referência comum. Se você colocasse que as pessoas não estavam conseguindo lidar com a invasão porque elas estavam tão cansadas, mas não, a gente vê, tá? E antes de você falar que foi isso que aconteceu, a gente vê nas painéis da nave a capitã falando que a invasão não é desculpa para não fazer o seu trabalho. A partir do ponto que o Boiler vai falar com ela, e aí o Boiler explica para ela que as pessoas precisam daquele
buffer time, que ela cria a regra de façam buffer time, exagerem os seus estimativas e agora vocês podem parar de trabalhar e lidar com a invasão. E só quando a capitã dá autorização para eles pararem de trabalhar que eles vão lidar com a invasão. E isso só acontece por causa do próprio ego dele falar que ela é uma boa capitã. E aí fala, eu sou uma boa capitã, não sou? Quer dizer, ego frágil, uma decisão, gente, disso boa. Vocês acham que uma corte marcial não acabaria com isso? E é por isso que eu falei lá no começo do vídeo, pra mim, ó, não é cano. Pra mim tá longe de ser cano. Eu vou perdoar tudo e eu tô perdoando isso. Não tô falando, chega dessa série, não aguento mais. Não tô falando isso, eu vou continuar assistindo e vou continuar me divertindo. Porque pra mim, isso prova que isso aqui não é cano, mas nem de perto. Então, vamos nos divertir, vamos desapertar o botão. Isso tem que fazer sentido, porque claramente não faz, tá? Então, aí tá, só pra falar, o Boiler ganha uma diretiva sobre ser preguiçoso no nome dele, que ele é o cara menos preguiçoso, e aí tem a piadinha no futuro, uma sala de aula com várias crianças aprendendo, incluindo um Borg, que não faz sentido, tá? Tudo bem? E aí a professora explica, né, que graças à regra Boiler, a frota está em paz. E aí eles fazem uma última piadinha de subverter a expectativa, certo? Que aí a capitã vai falar, e agora nós vamos falar do maior herói de todos os tempos da Frota Estelar. E você fica na cabeça, vai falar do Kirk, vai falar do Picard, vai falar do Kirk, vai falar da Jane, vai falar do Cisco, vai falar do Archer, vai falar de um dos grandes 5 capitães da frota, vai fazer alguma piada com isso. Quem será que eles vão declarar? E aí eles fazem uma piadinha falando que o maior herói da história das Frotas Estelar foi o chefe Miles O'Brien. E olha, eu entendi perfeitamente a piada. Perfeitamente a piada. Eu só achei bem ruim. Sabe por quê? Por causa que se você quer falar que um oficial mais, assim, de lado, é o grande herói no lugar do Kirk ou do Picard, você pode pegar um Alferes Barclay, tá? Você pode pegar sei lá, quem você quiser, você pode pegar qualquer subalterno aí, tá bom? Que não tem o mínimo problema, tá? Um senhor Gaetano, tá? Quem você quiser, faz um cut deep ali. Mas você fazer e falar que isso, tá? Foi o O'Brien. O O'Brien é um herói de 2 guerras da Federação. Ele não é só o chefe de transportes Miles O'Brien. Eles ainda colocam ele com o negócio. Parece que ninguém assistiu de Deep Space Nine para saber a importância do Miles O'Brien. Tá? Então o Miles O'Brien é sim um dos maiores heróis da história da Federação. Se você fizer o que o Miles O'Brien fez na sua carreira, você fez mais do que 95% dos caras da frota. Então se você queria escolher um personagem para ser bobo, para ficar no lugar do Kirk, do Picard, do Cisco, da Jane e do Archer, você podia ter escolhido muito mais abaixo na lista do que o Miles O'Brien, né? Isso aí, sabe, vocês fazem referência, mas na hora de você fazer a referência, mostra que o teu conhecimento não é tão grande não, né? É isso aí, gente. Então, se você concordou comigo, fala. Se você não concordou comigo, fala também. De novo, não sou o dono da verdade. Qualquer um que fala pra você que a opinião dele vale mais que a sua, para de acompanhar essa pessoa, porque essa pessoa te menospreza. E eu nunca faria isso. Vocês são iguais a mim, somos todos iguais numa comunidade de jornalistas, porque essa é a ideia de Gene Roddenberry. Eu esqueci de falar qual que foi a piada que eu realmente gargalhei, né? Então, no final do episódio, quando a Mariner tá na enfermaria por causa do ferimento, né, que o Jack Hanson deu pra ela, tá? A capitã pergunta se ela quer tirar a cicatriz, o que conversa com uma piada do meio do episódio, quando ela estava querendo se sobressair ao Jack, e o Jack falando que ele não tem nenhuma cicatriz, ela falando que tem várias. Aí você vê a lógica de Jornada das Estrelas entrando, que é óbvio que ninguém tem cicatriz numa época que você tem regenerador dérmico, ninguém precisa ter cicatriz a não ser que você queira, e mostra que ela queria aquela cicatriz, que ela acha divertido ter cicatriz. Então nessa hora a médica fala, se você quer parecer um afiador de gato, problema seu, e sai andando. Essa piada eu ri, porque é um callback a uma situação da série e trabalha com a ideia de Jornada das Estrelas e mostra um médico resmungão que eu gosto bastante. É isso aí. Falou, galera.